Então, olha, eu tenho a impressão que é o seguinte, a humanidade nunca foi boa de comunicação. Eles só inventaram essa mentira. Nunca foi boa de comunicação. A linguagem não apareceu para a gente se comunicar de forma complexa. A linguagem, aliás, não apareceu para nada. Não se fala isso no sentido evolucionista, né? Mas para facilitar a conversa, a experiência da linguagem, ela foi basicamente usada para situações de caça, de perigo, de risco, para situações de sedução sexual e afetiva, para brincar, certo? Imagina nós há 50 mil anos atrás, à noite, quando o sol caía. O que a gente fazia? A gente ficava ao redor do fogo. Só que né, não dá pra falar. Então, ou você ficava dando risada, enchendo o saco do outro. Quer dizer, à medida que hoje, a grande parte das relações hoje são mediadas por comunicação. É óbvio. Mas quem disse que a gente tem atenção ao ler? Olha, eu lembro de um case engraçado de um ex-engenheiro do Google que escreveu um livro chamado... O livro é de 2017, então não é um livro novo. Mas ainda vale hoje. Ainda é novo também. Mas assim, é um livro chamado Everybody Lies. Todo mundo mente. Ele está citando o Dr. House, né? Aquele personagem da série Dr. House, né? Que é um cínico. Hoje não fariam essa série, seria processado. Por isso que não tem nova temporada. Não, acabou. E nesse livro tem um case, vários cases que ele dá sobre Todo Mundo Mente, que ele mostra assim, olha, num determinado momento, ele escreve o livro em 17, lança em 17, as mulheres americanas estavam na moda de postar seus maridos fazendo comida para elas. Uma moda que chegou aqui também, essa história de homem cozinhar, com forma de sedução, né? Com forma de quebrar a rotina, não sei o quê, no Instagram. Mas a pergunta que naquele período mais se fazia, e assumindo que eram perguntas de mulheres, né, era: como saber se meu marido tem uma amante? Como saber se meu marido é gay? Essas perguntas pressupõem a mesma coisa, seja no âmbito hétero ou no âmbito gay, que o marido está fazendo Mentindo. com outra pessoa aquilo que não está fazendo com ela. Por isso que ela está perguntando: como é que eu sei? Para o Google, né? Ou qualquer buscador. Como eu sei se meu marido é gay? Como eu sei se meu marido tem uma amante? Não bate, era isso que ele estava querendo explicar na hora, não bate o conteúdo do Instagram com o conteúdo do Google. Porque os buscadores hoje, eles são o verdadeiro oráculo. É onde você vai quando quer saber alguma coisa. De verdade. Porque se mentir para ele, é que nem mentir para o Waze. Ou pro médico. O médico, essa é a mentira, esse é um estilo de mentira muito antigo. Mas é a mesma coisa, Sim. né? Porque você não vai chegar onde você quer chegar. E, portanto, essa relação que o ser humano tem com a comunicação e a linguagem, que é um objeto de reflexão muito da psicanálise, por exemplo, freudiana, lacaniana, que é a que eu conheço, é assim, a comunicação, a linguagem, a língua, aparentemente não existe para comunicar. A gente acha que existe. Sim. Ela comunica de vez em quando. E quando você consegue focar, prestar atenção, sabe? Tem todo um... Tanto que às vezes a gente fica cansado de estudar, de ler, de A gente prestar tem atenção. burnout, né? Burnout, isso aí. Aí fica, sei lá, um ano de sabático. É isso. E onde você viveu, como você fez compras, No banking. como você pagou o IPTU, como você pagou seu transporte. Sim. Tava de sabático de algum lugar veio o dinheiro. Tem um economista americano, filho de família norueguesa, mas nascido nos Estados Unidos, chamado Veblen. É um dos filósofos clássicos da economia, ainda se falava em filósofo da economia, século XIX, que ele escreveu um livro famoso chamado The Leisure Class, a classe do lazer, onde ele defende a tese de que os verdadeiros ricos e poderosos nunca trabalharam. E quem trabalha
Sim. nunca ganhou muito dinheiro, Sim. certo? Sim. Porque está sempre ali pastando. Os né? ricos são os donos do seu tempo. Exatamente. E do tempo deles, E né? do tempo deles. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, hoje a gente é mais livre, a gente é mais livre num certo número de coisas. Mas não é evidente que a gente é mais livre em tudo. Hoje todo mundo, e agora com as redes sociais, que as pessoas se expõem, Sim. todo mundo sabe quase que a cara de todo mundo. Aquela história do cara ter 3 famílias espalhadas por aí ficou bem mais difícil agora. Agora é impossível, né? Agora é impossível, porque antes você imaginava, era a figura do caixeiro viajante, né? Ou do marinheiro, que tinha uma mulher, uma Maria em cada porto, como se falava. O caixeiro viajante que tinha 2 famílias, 3 famílias. Ninguém se comunicava. Eu continuo achando que era uma ginástica do cacete ter 3 famílias. Sim. Independente Sim. de comunicação ou não, acho que era difícil. Mas era viável nesse sentido. Primeiro, esse livro é o resultado de um curso que eu dei na PUC no segundo semestre de 22, tá? 2022. Ele foi gravado, transcrito por uma aluna, passou por uma primeira revisão, depois eu fiz mais uma revisão, e daí a editora fez uma revisão, que é um processo meio... Quando o livro vem de um transcrito, ele precisa de mais revisões. Precisa sair da língua oral para a linguagem oral para a linguagem escrita. Esse tema da imperfectibilidade é um tema que me persegue há algum tempo, né? O primeiro livro que eu publiquei, fruto do meu doutorado, chamado O Homem Insuficiente, né, sobre o filósofo francês do 17, Pascal, que eu não cito aí praticamente, já é um livro que eu refletia sobre esse assunto no âmbito teológico, filosofia da religião. Né? Esse aí não tem muito a ver com isso, não. Tem uma parte que é da herança bíblica, né? Tem, quando eu estou falando de Agostinho e tal. Mas o tema da perfectibilidade e imperfectibilidade aí, essa é uma questão que gira desde Santo Agostinho na filosofia, né? E a pergunta de lá para cá perdeu a roupagem religiosa que surgiu, e de lá para cá ela se transformou na seguinte questão: o ser humano se aperfeiçoa ao longo do tempo, ele fica melhor, né? E, como eu digo no começo do livro, discutindo um outro filósofo australiano já morto, John Passmore, essa questão não é se nós podemos nos tornar melhores como médico, como filósofo, como psicóloga, como prefeito, sei lá, ou como carpinteiro, como motorista, né? Portanto, não é uma pergunta sobre a perfectibilidade no âmbito específico de algum tipo de técnica, mesmo que uma técnica seja compreendida como filosofia, uma técnica de pensamento. É uma pergunta se o ser humano, como espécie, ao longo dos séculos e milênios, e hoje, e pessoas especificamente, se tornam melhores com o passar do tempo, se a gente se aperfeiçoa. Daí o tema da perfectibilidade. Essa é uma discussão em filosofia, é uma das principais discussões em filosofia, né? Só que ela é normalmente uma discussão cabeçuda. Esse livro, como ele é fruto de um curso, inclusive tem momentos de interação com os alunos, então a linguagem é sempre uma linguagem menos hermética, né? do que se você está escrevendo um livro assim só para os 5 caras da academia lerem. Né? Bom, e aí essa discussão, se o ser humano se aperfeiçoa, se ele fica melhor, com a modernidade ela se torna mais dramática, porque a modernidade tem um mito. Né? Os últimos 200, 300 anos de história tem um mito. E esse mito é o do progresso. Né? A ideia de que sim, a gente progride. Moralmente, politicamente e tal. Do outro lado, do ringue, estão aqueles filósofos que dizem, olha, não existe essa perfectibilidade, porque existe uma imperfeição estrutural no mundo e em nós. Essa imperfeição da imperfectibilidade, essa imperfeição estrutural
Não tem a ver com que a gente seja a priori mal, não é essa discussão, porque a moral vem depois dessa discussão. Mas é uma ideia de que a gente até aprende a fazer umas coisas boas aqui, um pouco melhor, aqui piora. Entendeu? Por exemplo, muita gente fala assim, nós estamos numa sociedade... Eu vi mesmo alguém falando outro dia, não sei quem foi, mas a frase era assim, o mundo está mudando e para melhor. Essa frase você pode falar quando quiser. Sustentá-la de fato vai ser bem complicado. Inclusive, é claro que a gente tem antibiótico, a gente tem avião, celular. Normalmente as pessoas confundem geração de celular com a ideia de que os seres humanos estão nascendo cada vez melhor, né? Principalmente pais e mães, com relação a seus filhos. O avanço tecnológico não tem muito a ver com o avanço do ser humano em si, né? Nada a ver. Nada. Às vezes até piora. Então, veja, aliás, falando do filme que ganhou o Oscar, o Oppenheimer, que eu assisti quando estreou, é um filme... Aqui eu não estou fazendo nenhum discurso contra a bomba atômica, a favor da bomba atômica, porque normalmente esses discursos a favor e contra me dão sono, entendeu? Então, mas sem dúvida nenhuma, esse episódio da bomba atômica coloca essa questão. O próprio Oppenheimer colocou essa questão para ele. Ele disse, eu conheci o pecado, quando ele fez a bomba, né? Isso não significa que transplante de coração seja bom, entendeu? Pois é. Quer dizer, então, a imperfectibilidade, a discussão da imperfectibilidade, ela está assentada no pressuposto que não se pode afirmar com segurança que o ser humano se aperfeiçoou, inclusive porque a história não acabou. A gente está indo muito bem aqui no mundo, tem um monte de coisa que está melhor do que, sei lá, na Idade Média, tipo, sei lá, não tem escravo hoje em dia, isso é melhor. Quer dizer, pelo menos oficialmente. Não tem... você não tem o mesmo nível de violência por parte do Estado, pelo menos em democracias, mais ou menos, isso é melhor. Mas tudo pode acabar se tiver uma crise do capitalismo em geral, a economia for para o saco, a gente volta para a idade da pedra. O ser humano, ele age, ele é capaz de agir moralmente bem, sem entrar numa discussão sobre quais são os valores daquele lugar, que aí a gente não acaba hoje. Aí a gente vai 30 vezes a Vênus e volta. Né? Então, assim, essa discussão é muito antiga e essa ideia de que não funciona a lei sem a espada, assim, portanto, o problema é em que medida o ser humano pode se tornar um ser humano bom. Sem entrar no debate do que é bom, hein? Vamos deixar barato. Sei lá, bom que o cristianismo pensa que é bom e o que é mais ou menos o que se pensa que é o bom do ponto de vista moderno. Né? Retirando a ideia de pecado e tal, mas essa ideia de que a gente pode ser mais generoso, menos violento. Amoroso, tem empatia. Mais amoroso, tem empatia. Né? E é claro que isso vira marketing. E quando vira marketing já era, né? Até respeitoso, né? Porque já que a gente está considerando várias maneiras de lidar com a vida... O respeitoso com a crença do outro, né? Sim, exatamente. Alguém que aceita diferentes crenças, diferentes religiões, né? Mas as coisas, assim, é bom isso, né? É bom no sentido de que o convívio social fica melhor, né? Mas se você pensar, por exemplo, em discussões religiosas, pensa, por exemplo, cristãos entendem que Jesus foi o Messias. Judeus entendem que Jesus não foi o Messias. É uma questão de base, né? Judeus e cristãos podem se entender maravilhosamente bem, inclusive do ponto de vista político-social, conviverem bem. Agora, que não discutam isso. Entende o que eu quero dizer? Quer dizer, a ideia do convívio respeitoso que você se referiu é, antes de tudo, uma ideia que nasce no âmbito de um convívio democrático civilizado, em que você aprende que você tem que conviver com diferenças. Sim. O que necessariamente nem sempre funciona. Veja, por exemplo, no âmbito político, a gente não está convivendo com diferenças e eu não vejo no horizonte nenhuma possibilidade de acontecer isso, não só eu. Na realidade, se a gente pensar em termos de história da religião, as religiões politeístas, que hoje não existem tantas como existiam antes, apesar que ainda existem crenças politeístas, no Brasil a gente tem o candomblé.
religião de matriz africana é politeísta, né? As religiões politeístas, elas tendem a ser mais tolerantes com as outras religiões. Isso é historicamente percebido. Inclusive no sentido de que a gente pode, vocês têm um outro deus ou uma deusa, a gente pode, de repente, botar os dois para casar. Ou a gente pode imaginar um universo em que esse deus ou essa deusa encontre um assunto. O monoteísmo, que os mais importantes que a gente conhece é o judaico, o cristão e o muçulmano, o monoteísmo, ele já é logicamente mais complicado nesse sentido. Ainda que a gente atenue e aprenda a conviver com monoteísmos diferentes do meu, digamos assim. Não eu que não tenho exatamente monoteísmo, mas assim, diferente do meu no sentido cultural e tal. Então, assim, nesse sentido, a gente aprende a conviver. Mas para aprender a conviver, a gente tem que aprender assim, eu não quero que você seja da mesma religião que eu, monoteísta, tá? Você vê que com o seu monoteísmo, eu fico com o meu, a gente fala, vamos falar de cinema, política não, que pode dar pau hoje em dia, mas vamos falar de qualquer outra coisa, mas não comparar religiões, né? Ou vamos falar daquilo que os nossos monoteísmos têm em comum. Sim. Né? Agora, se eu sou monoteísta e acho que a priori, se você não é do mesmo monoteísmo que eu, você tem que sumir, tem que ficar igual a mim, não tem direito a viver do mesmo jeito que eu, aí acabou a conversa. A solução é a guerra. Totalmente.